Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de oração pelo Congresso Brasileiro de Missões e eu quero agradecer a você que tem orado comigo em todos esses dias, dizer que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e que você tenha certeza de que as suas orações também estão sendo ouvidas e que o Senhor no tempo certo vai te dar as respostas que você precisa. E hoje eu quero iniciar as orações pelos cards que eu falei, que a gente vai estar aqui orando, né, pelas organizações, agências, missões. Não tenho o cardzinho de todas aqui, mas eu vou estar sempre trazendo aqui algum pedido de oração que a gente pode também encontrar, né, nos sites oficiais de cada organização. Esses cards especificamente foram do CBM, do Congresso do ano de 2022. Então aqui tem alguns pedidos, né? A gente vai fazer a oração de um pedido por dia, mas eu creio que tem outras necessidades também, né? E temos 3 anos, né? Que já teve o congresso. Esse ano vai ter o de 2025, então eu acredito que tem novos pedidos de oração e eu quero trazer aqui para vocês, pra gente poder orar junto. E hoje eu quero deixar a mesma palavra, né, mas se encontra que eu já compartilhei em outro dia de oração, mas essa palavra se encontra hoje no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o verso 15, né, depois da ressurreição, quando Jesus aparece para os seus discípulos, e no verso 15 ele diz, né, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera. Não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aqui o Senhor fala, né, também sobre a nossa comissão, o nosso comissionamento, sobre a grande comissão, quando Ele nos chama. E esse chamado, como eu falei aqui, né, em outro vídeo, tem um chamado específico, né, para pessoas irem a outros povos, outras nações, mas é um chamado universal, que é para todos. E dentro disso, nós também fazemos missão quando nós oramos, né? Então é algo que eu incentivo as pessoas, eu amo orar e incentivar as pessoas a orar por missões, orar de um modo geral, mas eu tenho um amor muito grande pelo ensino mesmo, né, e mobilização missionária. Então hoje a gente vai começar as orações pela missão Portas Abertas, com esse cardzinho aqui. E a missão Portas Abertas é uma missão internacional e interdenominacional, né? Não é filiada a uma denominação cristã específica, igreja, né, específica, mas tem missionários no mundo todo de várias denominações. É por isso que ela é internacional, né, que ela não é também de um país, uma localidade específica. E ela é uma organização que foi fundada em 1955. Cada dia que a gente
orar, eu vou trazendo aqui um pouquinho da história, para os vídeos não ficarem muito longos, de cada agência, cada organização, um pouquinho da dinâmica, né, de funcionamento, mas tudo que eu falar aqui, né, pode ser encontrado nos sites oficiais. Eu vou deixar também o link do site na descrição, para vocês conhecerem quem não conhece, para vocês se envolverem com missão, né, e buscarem também do Senhor, né, entender aquilo que Deus tem para sua vida, o seu chamado específico, o seu propósito. E eu creio que Deus, Ele vai falar com certeza, de alguma forma. Temos muitas organizações, muitas missões que fazem diversos tipos de trabalho hoje espalhadas pelo mundo. Eu acompanho algumas, mais especificamente há alguns anos, e a Missão Portas Abertas, ela foi fundada por um jovem missionário, né? Hoje eu falo que eu não sou mais jovem, apesar de alguns acharem que eu sou jovem, mas eu já tô na fase adulta, e por muitos anos eu trabalhei com a juventude, e incentivando também, né, outros jovens a servirem ao Senhor, né, a buscarem pelo chamado, a servirem na missão de Deus. E eu conheci a Portas Abertas há alguns anos. Não lembro exatamente como fui apresentada, mas eu lembro que eu tenho uma amiga que ela fazia assinatura das revistas, e ela me dava as revistas, né, para eu poder trabalhar também com as crianças, ler, né, junto com as crianças, fazendo o trabalho, enfim. E tinha todo ano, né, ainda tem hoje, que é o DIP, é o Domingo da Igreja Perseguida, que é um trabalho, um projeto da Missão Portas Abertas. E eu já tive a oportunidade, quando eu trabalhava com o conselho missionário, realizar o DIP na igreja onde eu congregava, e foi muito bom para mim, né, saber, conhecer um pouco mais, e hoje ainda, né, poder compartilhar com outras pessoas esse trabalho maravilhoso, que começou por esse jovem missionário holandês, mais conhecido como Irmão André. E o início do trabalho dele, né, foi distribuir Bíblias de forma clandestina em locais, né, onde as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, e ainda hoje muitos locais não têm esse acesso. Então ele começou com esse tipo de trabalho, fazendo distribuição de Bíblias lá atrás, em 1955. E esse trabalho foi se expandindo, claro, né, e ainda hoje eles realizam no mundo todo um trabalho com a igreja perseguida, né, países onde as pessoas sofrem com perseguição religiosa. E hoje nós vamos orar, né, que é o primeiro pedido aqui. Temos quatro pedidos nesse, não sei se vai focar, nesse cardzinho. E o primeiro é pela conscientização da igreja brasileira em relação aos irmãos perseguidos. Como a gente tá orando, né, pelo Congresso Brasileiro de Missões, a gente precisa entender também que em muitos outros países tem irmãos em Cristo que não tem o mesmo privilégio que nós temos de ter acesso à palavra agora, enquanto eu falo com você, enquanto, né, estamos aqui nesse período de oração. Eu tô com uma Bíblia aqui, que foi a minha primeira Bíblia, mas eu também tenho uma Bíblia aqui que está me ajudando como apoio para a gravação,
E tenho mais algumas Bíblias espalhadas, né, pela casa, mas muitas pessoas não têm esse acesso, essa facilidade, além do meu celular que está gravando, que tem um aplicativo da Bíblia, e enfim, podemos pesquisar a qualquer momento, acessar a internet, né, e ler, buscar, estudar. De alguma forma nós temos esse acesso que outros países, outras pessoas infelizmente não têm, por diversos motivos, né? E tem pessoas que não só não têm acesso, mas que em algum momento conheceram a Cristo e vivem dentro de um contexto hoje que sofrem por professarem a fé em Jesus Cristo, né? Então, o pedido de oração é para que a gente ore mesmo, né, por essa conscientização dos irmãos da igreja brasileira, pelo despertar para os irmãos que sofrem perseguição, que são perseguidos hoje, né, que de alguma maneira estão presos por conta do evangelho, estão sofrendo. Eu tenho que pesquisar quais as palavras que eu não posso falar aqui no YouTube. Eu esqueço disso. Mas eu vou me adaptando, né? Vou aprendendo aos pouquinhos. E com isso, né, incentivar vocês também, se você está conhecendo hoje, se esse vídeo apareceu para você e você nunca ouviu falar do Congresso Brasileiro de Missões, essa iniciativa da AMTB, que é a Associação de Missão Transcultural Brasileira, uma associação que reúne várias organizações e várias missões. Se você não conhecia, né, e você está tendo essa oportunidade, esse conhecimento agora, que você busque por conhecer mais, né, se envolver mais. Se você também não conhece a Missão Portas Abertas, você pode depois acessar o site, pesquisar um pouquinho mais. No YouTube também tem vídeos. Vou tentar achar aqui algum vídeo para colocar para você em algum lugar aí desse vídeo, para você também acessar e conhecer um pouco mais do trabalho. E se você é novo, talvez, né? Se você é novo convertido, novo na fé, ainda não entende um pouco, te incentivo a ler mais, buscar mais e incentivar também outras pessoas, outros irmãos, para conhecerem o trabalho da missão Portas Abertas, né? E ver o quanto nós somos privilegiados, né? Que nós podemos fazer tantas coisas, e em algum lugar desse mundo, nesse momento, tem pessoas, tem cristãos que estão sendo limitados. Não limitados, né? Porque o Senhor faz o que Ele quer fazer, né? Ele opera da forma que Ele quer, mas de alguma forma eles não têm todas as oportunidades que nós temos e acesso a tudo que nós temos, e são perseguidos, né, por crerem em Jesus Cristo, que hoje nós temos a liberdade também de falar abertamente sobre Ele. Então, que você tenha essa conscientização, que você possa também conscientizar outras pessoas da importância de orar. Tem outras formas também que você pode ajudar, né, a missão, fazendo uma doação, uma contribuição. Você ajuda no trabalho, para que o trabalho também ele cresça, para que mais vidas sejam alcançadas, mais vidas tenham a oportunidade que eu tenho, que você tem, de conhecer
o Senhor, de conhecer Jesus. E você pode também, no site tem algumas formas, né, de você fazer parte. É uma forma que eu gosto muito, que eles têm um trabalho que você pode enviar cartas, né, para esses cristãos, enviar uma carta de ânimo, né, de encorajamento. Você pode também fazer parte dessa forma, né, que você hoje, né, mude o seu pensamento a respeito do que você sabe, talvez, ou do que você não sabe, a respeito da missão e a respeito dos irmãos que são perseguidos, né? Que o Senhor venha esclarecer a nossa mente ainda mais, né? Nos dando direção também para orar por essas vidas, por esses irmãos, talvez por um país específico da lista de perseguição, né? E eu creio que Deus ele vai nos direcionar. E hoje nós vamos iniciar essa oração, né? Mais 3 dias orando pela missão Portas Abertas, e depois nós vamos fazer a oração por outras, né? Só para vocês entenderem um pouquinho como que vai ser a dinâmica, tá bom? E você fica à vontade também, né, para comentar, se você quiser colocar algum pedido de oração, se você entender que o Senhor está te direcionando também para orar de uma forma mais específica, compartilha aqui comigo, que eu quero saber, para a gente poder orar junto, amém? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer, primeiramente, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder orar, de falar livremente sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus, por nos dar a oportunidade de compartilhar da Tua palavra, compartilhar de uma palavra de oração, de incentivo, de ânimo. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. E muito obrigado que o Senhor cuida de nós, né, de uma forma incrível, maravilhosa. E hoje nós queremos orar por essa missão, pelo trabalho da missão Portas Abertas, um trabalho que nasceu no coração do Senhor não lá em 1955, mas eu creio que muito antes. E através da vida do irmão André, em 1955, esse trabalho teve início. E nós louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor porque Teu é o querer, Teu é o efetuar. E o Espírito Santo do Senhor que direciona, que conduz a cada um de nós dentro do propósito do Senhor estabelecido para as nossas vidas. E nós louvamos ao Senhor por isso, né? Louvamos ao Senhor porque talvez em algum lugar desse mundo esteja nascendo ou já nasceu outros irmãos André, que o Senhor deseja usar, que o Senhor deseja de alguma forma trazer, né, se revelar, para que seja um instrumento do Senhor, né, no meio dos irmãos que sofrem perseguição. Eu oro hoje por essa missão, Deus, pedindo ao Senhor, especificamente hoje, Pai, pela conscientização da igreja brasileira, pela conscientização, Senhor, dos irmãos em Cristo, dos meus irmãos, dos nossos irmãos em Cristo, em favor dos irmãos da igreja perseguida, os irmãos perseguidos, né, que nesse momento estão sofrendo, estão passando por tantas coisas que nós não imaginamos, coisas que talvez nós nunca vamos passar, Senhor, né, e tem um acesso
muito limitado à Tua palavra, para conhecer a Tua palavra, ou talvez nem tenham acesso nenhum, mas o Senhor é aquele que tudo vê. O Senhor é aquele que sabe como se revelar a cada um de nós, seja em um local fechado, ou seja um local onde tem uma certa facilidade de acesso, né, à escritura, à palavra, a estudos. O Senhor sabe, Deus, a forma como falar, como se revelar, e nós oramos para que nós também, Senhor, sejamos despertados, né? E que o Senhor a cada dia mais traga esclarecimento, entendimento para nossa mente, né? Nos direcione a orar como convém orar, porque nós não sabemos, mas nós temos a certeza e a convicção que nós temos o Espírito Santo do Senhor, que intercede por mim, intercede por nós, intercede por cada irmão perseguido e leva ao Senhor a mais perfeita oração, né? Então nós pedimos hoje, Deus, venha despertar, Senhor, a igreja brasileira, venha despertar, Senhor, aqueles que trabalham também diretamente ou indiretamente com missão, seja em um campo missionário, seja na igreja como líder de missão, seja na mobilização missionária, em lideranças, no pastoreio. O Senhor sabe, Deus, como falar a cada um, como despertar cada um para essa obra, para esse mover que o Senhor faz diariamente, eu creio, no reino do Senhor, né, que é um reino de justiça, é um reino de paz e é um reino de salvação, que esse é o desejo do teu coração, né, que todos cheguem e alcancem o conhecimento da tua glória. E hoje, Senhor, nós oramos por isso, né, por essa conscientização, para que o Senhor traga, Senhor, através de conferências, através desse congresso, através de mobilizadores, que o Senhor traga conscientização da igreja, para orar, para buscar pelos irmãos que estão sendo perseguidos nesse momento, Pai. E obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada por poder estar aqui junto com os meus irmãos em oração. Obrigada por toda a liberdade que nós temos. Obrigada, Senhor, por nos dar tanto. E nos ajude a valorizar o tanto que o Senhor nos dá, né? Nos ajude a nos comprometermos mais com o Senhor, a buscar mais pelo Senhor, a aproveitar, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos dá, principalmente de termos, Senhor, a palavra do Senhor, o livre acesso às tuas escrituras, Pai. Muito obrigada por isso. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui mais esse dia. Se você é novo no canal, se inscreve aí, né? Deixe seu joinha, compartilha, né, essa oração com uma pessoa que você conhece, que precisa estar mais pertinho do Senhor, né, que precisa ouvir uma palavra de bênção, né, uma pessoa que precisa ser conscientizada, uma pessoa que trabalha com missões. Eu creio que Deus vai te direcionar para você compartilhar com quem precisa. E amanhã nós estaremos aqui para mais um dia de oração. E eu espero por você. Tchau, tchau.